Imagine descobrir que grande parte dos medos que impedem você de agir, de se posicionar, de crescer, de mudar de vida, de seguir seus sonhos, nunca foram reais. Parece absurdo, mas existe uma grande diferença entre o medo que protege a sua vida e o medo que aprisiona a sua vida. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você vive. E o meu objetivo com esse vídeo é justamente fazer com que você entenda a diferença desses dois tipos de medo e como sair desse aprisionamento causado pelo medo criado pela mente. Existe um medo que tem como função proteger você, salvar você. Mas existe um outro tipo de medo que é criado completamente pela mente. E esse medo, ele trava, paralisa, aprisiona a gente dentro da nossa própria vida. E o grande problema é que a maior parte das pessoas passa a vida toda obedecendo a esses dois medos como se eles fossem a mesma coisa. E por isso deixam de viver experiências, oportunidades, relacionamentos, sonhos. Então vamos entender a diferença entre esses dois tipos de medo. Começando pelo primeiro, o medo que é real, que é fisiológico. Um medo que realmente tem uma função na nossa vida. Ele serve e ele contribui para a nossa sobrevivência. Porque afinal de contas, ele vai sinalizar quando a gente está em uma situação que é arriscada, que é perigosa, que a nossa vida está em risco. Então, por exemplo, esse é o medo que vai nos sinalizar quando um carro estiver vindo à nossa direção numa alta velocidade. Ou quando a gente estiver numa floresta e um animal selvagem estiver se aproximando da gente. Ou enfim, quando a gente estiver em qualquer situação física que demonstre perigo. Esse medo real fisiológico, ele vai ser ativado para a gente sobreviver a essas situações. Então é todo um mecanismo que é ativado, que é acionado e dispara sinais de que a gente precisa lutar ou fugir. Ou seja, a gente vai ficar com medo e vai ficar preparado para fazer uma dessas duas coisas. A gente vai sair, a gente vai fugir, a gente vai fazer alguma coisa para sobreviver diante daquela situação. Esse é o medo que ele realmente existe, ele é real e ele vai nos livrar de coisas perigosas realmente, da gente não ficar na frente de um carro desgovernado, da gente não se aproximar de um animal que pode nos atacar, enfim, esse medo que vai fazer com que a gente se mantenha vivo de modo geral. Porque quando a gente se expõe a uma situação que existe esse medo real, o nosso cérebro reptiliano é ativado. E essa parte do nosso cérebro é responsável por nos manter vivos, porque ele vai ser responsável por funções automáticas e instintivas. Então, essa questão de lutar, fugir, de reagir a uma situação de medo, vai vir justamente da ativação do nosso cérebro reptiliano. Então, isso é natural, é instintivo, isso existe em todos nós e isso, de certa forma, salva a nossa vida, porque se a gente não tivesse medo de nada, nem dos perigos reais, a gente poderia acabar se metendo numa fria e aí poderia arriscar a nossa própria vida. Então esse medo, ele é importante, ele é real, ele existe, faz parte de nós, são mecanismos da nossa biologia que são ativados e que respondem a esse medo. Mas existe um outro tipo de medo e esse sim, ele é muito mais perigoso. E esse medo é um medo psicológico, ou seja, aquele medo que a gente criou na nossa mente, a partir das nossas crenças, a partir das nossas experiências, a partir do que a gente acredita sobre nós e sobre a vida, e a gente vai projetando medos, inseguranças, medo do que pode acontecer, medo do que pode dar errado, medo do que vai acontecer, medo de todas as coisas a todo tempo. Então vai ter o medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não dar conta, medo de começar algo novo, medo de decepcionar alguém, enfim, medo de qualquer coisa, medo de forma geral, esses medos que a gente tem. Todos esses medos que a gente normalmente fala, eu tenho medo de começar algo, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de mudar, tudo isso faz parte desse medo que é criado por nós mesmos, pela nossa mente, porque de fato não é um medo real que existe, é um medo que nós criamos a partir daquilo que nós acreditamos. Porque perceba, quando você fala ou quando você está diante de uma possibilidade de mudança, de alguma coisa acontecer de forma diferente, não tem nada acontecendo ali. É somente a sua mente projetando possibilidades negativas, obviamente, e projetando um medo. Medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo de infinitas coisas. Só que isso não é real. Esse medo é simplesmente uma projeção, não significa que realmente vai acontecer. Não significa que porque eu estou com medo, que esse medo exista, que ele seja real, que seja uma evidência, que seja
uma verdade absoluta. Só que aí o que acontece? O nosso corpo, ele vai reagir exatamente da mesma forma que ele reagiria se fosse um medo real, fisiológico, de um perigo que realmente existe. Então, se a gente tem medo de começar algo novo, de fazer uma mudança, medo de alguma coisa que a gente criou na nossa mente, a nossa biologia, o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe que esse medo não é real, porque o cérebro ele não consegue fazer a distinção das coisas que nós realmente vivemos e das coisas que nós imaginamos. Então, quando nós temos esse pensamento, essa crença, a gente vai acabar ficando com esse mesmo sentimento de medo e o nosso corpo vai disparar exatamente as mesmas reações do medo real. Então, a gente vai estar preparado para lutar ou fugir, para resolver aquele problema, para fugir daquele perigo. Só que esse perigo ele não é real, ele não existe de fato, ele só está na nossa mente. Então perceba, o nosso corpo está se organizando para uma situação arriscada de sobrevivência e toda a nossa biologia está se preparando para essa situação que a nossa mente criou. Porque a nossa mente ela vai usar experiências passadas, crenças, traumas, rejeições, fracassos, condicionamentos para que ela crie conclusões. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, vão me julgar. E com o tempo a pessoa se convence de tudo isso e passa a acreditar. Então o problema não é necessariamente esse medo. O problema é acreditar em tudo que te gera medo como uma verdade absoluta para te paralisar. Porque é natural que a gente sinta esse medo, essa insegurança quando a gente vai fazer algo diferente, algo novo, quando a gente vai começar um projeto, enfim, quando a gente vai fazer algo que não está no nosso cotidiano. É normal que a gente sinta esse medo. Só que quando esse medo nos paralisa, significa que nós estamos acreditando nas histórias, nós estamos acreditando nessa limitação que a nossa mente colocou. Então entender que 90% dos medos que nós temos na nossa vida não são reais e são criados pela nossa mente, já é meio caminho andado. Agora, a questão de entender que esse medo, ele vai acabar existindo por conta das nossas crenças, da autoimagem que a gente tem, e o que vai mudar aqui, a principal diferença, vai ser justamente a gente não acreditar em todas essas sinalizações, em todo esse medo, em tudo isso que o medo está sinalizando pra gente não fazer, entendendo que somente é uma projeção de possibilidades que provavelmente não vão acontecer. Porque quando o medo paralisa, a pessoa ela acaba vivendo uma vida menor do que ela poderia viver, porque ela não se arrisca, ela não começa, ela não tenta, porque ela já tem a certeza que não vai dar, porque o medo está travando, ou seja, a crença de que ela não pode, que ela não consegue, que ela não dá conta, está determinando o que ela vive e deixa de viver. Porque na verdade, as pessoas, elas não ficam presas pela própria realidade, elas ficam presas pela interpretação que fazem da realidade. Então, esses medos que nós criamos estão diretamente ligados às crenças que nós temos. Quanto mais eu acredito que eu sou incapaz, que eu não dou conta, que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou pequena, que eu sou insuficiente, mais medo eu vou ter. Porque todas as situações que exigirem que eu faça alguma mudança, que eu fale alguma coisa, que eu mude algo na minha vida, que vai de encontro com essas crenças que eu vou ter, esse medo ele vai vir para me paralisar. Afinal de contas, vai contra todo o meu sistema de crenças. Se eu acredito que eu não posso, então eu não posso, eu não vou ir. Então, medo, porque isso aqui é arriscado. A gente não vai sobreviver a isso, porque a gente acredita, a gente tem essa convicção de que é isso, a gente não consegue, então a gente nem tenta. Ou seja, a gente cria toda essa narrativa, todo esse contexto interno para paralisar, para realmente a gente não sair dessa bolha. E aí a gente passa muitas vezes a maior parte da nossa vida estando limitada justamente por não entender esses processos, essas crenças, esse medo, a função disso tudo na minha vida, o que tudo isso significa, e sem buscar alterar o que for preciso para conseguir fazer essas mudanças e ter a vida que eu realmente quero viver. E aí é importante a gente entender que a gente precisa romper esse ciclo de estar sendo dominada pelo medo, e ter a consciência dessas coisas é fundamental. Começar a observar os pensamentos, aquelas crenças, aquelas conversas mentais, aquela voz que fica vindo, o que vem de frase, o que vem de palavra, o que vem sobre si mesmo. É muito importante fazer essa análise para você começar a perceber quais são as crenças que você tem sobre você
E o porquê você está tendo esse medo? Está relacionado com qual crença? Esse medo que você está sentindo é um medo real que existe, que coloca a sua vida em perigo? Ou é um medo que foi criado pela sua mente para te manter paralisado no mesmo lugar? É muito importante fazer essa análise, porque dessa forma você vai conseguir identificar com muita clareza se é um medo real ou se é um medo psicológico. E você vai perceber que na maior parte esmagadora das vezes vai ser um medo psicológico que está dominando e que está ali presente na nossa vida, porque a gente está criando coisas com a nossa cabeça o tempo todo. E aí é importante que você comece a questionar essas crenças e comece a agir apesar do desconforto, apesar do medo, apesar de tudo estar dizendo internamente para você não agir, para você não fazer, para você não mudar. É muito importante que você comece um trabalho coerente de pensamentos diferentes e ações diferentes para ir mostrando ao seu cérebro que você vai fazer coisas diferentes e que você vai sobreviver depois que você fizer essas coisas diferentes. E sempre lembre que a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não permitir que ele conduza a sua vida. E com certeza existe toda uma vida esperando por você do outro lado desses medos que você mesma criou. Talvez a pessoa que você deseja se tornar esteja escondida atrás das histórias que você acreditou por muito tempo. E talvez o próximo passo da sua vida não seja eliminar o medo, seja enxergá-lo pelo que ele realmente é. Saber a diferença entre esses dois tipos de medo na nossa vida já faz muita diferença. E saber sair desse ciclo repetido de medos criados pela mente e começar a produzir coisas novas e diferentes vai levar você a um novo nível, a um novo patamar. Vai fazer com que você consiga atravessar todo esse mar de crenças e medos e condicionamentos que você veio acreditando por muito tempo. E eu espero que você tenha conseguido captar a mensagem desse vídeo, que você tenha compreendido, que tenha sido relevante para você, para sua vida, para sua jornada. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo desse vídeo e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui todas as semanas. E se você estava assistindo esse vídeo e lembrou de alguém que precisa se libertar desses medos também, aproveita e já compartilha com essa pessoa. Porque lembre-se que compartilhar e transbordar gera cada vez mais abundância na nossa vida. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!